Então, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Essa é a nossa quinta aula, só que a gente vai estar estudando a aula 4, que trata da aplicação em prova do direito estrangeiro. Então, no PowerPoint, no material do AVA, essa é a aula 4. Nós vimos nas aulas passadas, nós estudamos o método conflitual, que se propõe a designar, por meio do elemento de conexão, qual é o ordenamento jurídico aplicável a uma relação jurídica de caráter internacional. Então, uma relação jurídica de caráter internacional é aquela caracterizada pelo chamado elemento de extraneidade. Então, o que é o elemento de extraneidade? É aquilo que caracteriza uma relação jurídica de caráter internacional privado. Então, por exemplo, um casamento realizado fora, por exemplo, alguém que está morando num outro país, alguém que fez um contrato internacional. Então, isso é o que vai caracterizar uma relação privada de caráter internacional. Por outro lado, o nosso ordenamento jurídico, para tratar dessas relações privadas de caráter internacional, dispõe a respeito das normas conflituais, lá no artigo 7º e seguintes da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, ali nós temos os elementos de conexão que estão referidos em cada uma das normas, por exemplo, no artigo 7º, para tratar a respeito de capacidade, nome, personalidade, direitos de família, aplica-se a regra do local em que a pessoa está domiciliada. O elemento de conexão desse dispositivo é a lei do domicílio, ou em latim, lex domicílio. E o uso da terminologia em latim, eu estou ensinando para vocês, porque é assim que se faz referências em julgados, nas obras de doutrina, etc. Então, ali nós vamos, o nosso ordenamento jurídico determina a aplicação de uma lei estrangeira. E nós vimos na aula passada que essa lei estrangeira pode vir a se confrontar com a ordem pública nacional. Então, o artigo 17 da Lei de Introdução vai dizer que não tem eficácia no Brasil a lei, a sentença, o contrato que for contrário à ordem pública e aos bons costumes e à soberania. Dentro desse sistema, ordem pública, soberania e bons costumes, a doutrina faz referência apenas à ordem pública. Então, se o resultado da aplicação, não é que a lei seja diferente, mas o resultado da aplicação da lei estrangeira for contrário à ordem pública brasileira, então vai ser afastada a lei estrangeira. Então, foi sobre isso que a gente viu na aula passada um pouquinho, e falamos também sobre a problemática das leis de ordem pública, como, por exemplo, as relações privadas de consumo de caráter internacional, como resolver, como lidar com elas. A gente poderia aplicar o Código de Defesa do Consumidor diretamente, por ser ele próprio uma lei de ordem pública, que determina a sua aplicação imediatamente, sem depender do método conflitual. Então, nós debatemos um pouquinho esse tema. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como saber desse direito estrangeiro. Então, nós vimos que ali é exemplo do artigo 7, que determina que deva ser aplicada a lei do local do domicílio do sujeito. Muito bem. Se o sujeito está domiciliado em Buenos Aires, qual é a lei que deve ser aplicada? A lei argentina. Tá? E como que o juiz, que é quem vai solucionar o caso concreto, vai conhecer a lei argentina? Já que ele conhece bem a lei brasileira. Para isso que a gente estuda 5 anos na faculdade. Então, vejam só, ele está lá na vara dele, no gabinete dele, chega um caso de direito privado de caráter internacional, a lei brasileira manda ele aplicar a lei argentina. Como vencer, então, esse obstáculo, que é essa dificuldade de conhecer e aplicar a lei estrangeira? É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho na aula de hoje. Bem-vindos, Larissa, Tiago, Valentina, Zaire e Guinifer.
Boa tarde. Vamos Boa tarde, prof. Boa tarde. Boa tarde, prof. Sandra também está chegando agora. Boa tarde. Então, eu vou compartilhar, Gustavo também. Boa tarde, Gustavo. Gisele também. Olá, boa tarde. Chegando. Então, boa tarde. Como eu estava dizendo, nós vamos estudar na aula de hoje um pouquinho sobre conhecer e aplicar a lei estrangeira. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, como eu disse, na nossa referência vai ficar a aula 4, embora em contagem cronológica, essa é a nossa 5ª aula, tá? Então, tá aqui no AVA, aplicação e prova do direito estrangeiro, sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Tem aqui também, ó, já vi que tem uma mensagem, tá? Não lida, mas aqui tem sempre exercícios do AVA para vocês reforçarem o aprendizado e também, se tiverem alguma dúvida, vocês conseguirem colocar ali no fórum essa opinião, como vocês acham que é a solução, ou até mesmo algum questionamento sobre o tema. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre aplicação e prova do direito estrangeiro. Então, vimos nas aulas passadas que quando a nossa norma conflitual, que está estabelecida a partir do artigo 7º da Lei de Introdução, manda aplicar um ordenamento jurídico distinto, esse aplicador, esse juiz, normalmente, que está solucionando o caso, ou pode ser um advogado que está dando um conselho sobre o caso, então ele precisa ir atrás dessa legislação estrangeira. Então, por exemplo, a capacidade do indivíduo é pautada pela lei do seu domicílio. O indivíduo está domiciliado na Holanda. Qual é a lei que deve ser aplicada no caso concreto? A lei holandesa. E aí, o aplicador precisa conhecer a lei holandesa. Afinal, a lei holandesa diz que a maioridade é aos 16, é aos 18, é aos 21, é aos 20, enfim, o que diz a lei holandesa a respeito da capacidade para ser aplicada a esse indivíduo. Então, nesse sentido, ele precisa conhecer o direito estrangeiro. Por isso que a gente fala aqui em aplicação e prova do direito estrangeiro. Prova no sentido de demonstrar no processo qual é esse direito estrangeiro. Então, nesse sentido. Muito bem, então vamos lá, pessoal. O que dispõe a lei de introdução nesse sentido aqui? Bom, primeiro ele pode conhecer já o direito estrangeiro, vai ficar bem fácil. Então, ele traz o direito estrangeiro e aí ele conhece o direito estrangeiro e aplica o direito estrangeiro. Ah, o juiz é um baita conhecedor do direito holandês, ficou fora, fez curso lá. Opa, então ele imediatamente trouxe o direito holandês ao caso concreto. Próprio juiz de ofício. Aliás, quando a nossa norma manda aplicar, ela manda justamente que esse aplicador, esse juiz, procure de ofício a lei estrangeira. Mas, vejam o que dispõe o artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira. Então, o juiz não conhece a lei estrangeira. Nesse caso, ele poderá exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. No mesmo sentido, dispõe o artigo 376 do Código de Processo Civil, na parte que trata sobre prova. Então, vejam o que dispõe o Código relativamente ao tema da prova. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Consuetudinário aqui se refere, pessoal, a um costume, então uma prática que seja costume em determinada localidade, levando em consideração que o Brasil
é um território bem vasto e pode ter algum costume local que tenha, de alguma forma, se enraizado naquela comunidade e tornado prática de observância obrigatória, ou que as pessoas, pelo menos, têm esse costume de agir em conformidade com essa prática. Então, vejam aqui o que dispõe o Código e a Lei de Introdução. A Lei de Introdução só fala da lei estrangeira, porque ali é uma referência específica, nós estamos tratando desse tema. Mas é a mesma abordagem para a lei municipal, estadual, estrangeira ou consuetudinária. É muito comum que, muitas das vezes, por exemplo, um feriado municipal, o advogado tem que provar um feriado municipal, então ele vai lá e traz, quando ele entra com uma ação, aquela demonstração de que aqui, ele não pagou no dia tal porque era feriado e tal dia os bancos naquela cidade se encontravam fechados. Então, vejam, uma lei municipal que tratava de um feriado. Então, o advogado tem que demonstrar. Agora, 7 de setembro, o advogado não precisa dizer que 7 de setembro é feriado. Por quê? Porque é algo nacional que implica conhecimento a todas as pessoas, de todas as pessoas. Em relação ao direito estrangeiro, o nosso ordenamento determina que o juiz vá atrás do direito estrangeiro, mas ele pode requerer uma colaboração da parte. E mais, se a parte requerer a sua aplicação, ele pode requerer que ela, então, prove o teor e a vigência. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Não que o juiz não deva ir atrás do direito estrangeiro, mas vamos supor que se trate de um contrato internacional firmado em Buenos Aires e que lá em Buenos Aires exista uma multa de 15% se a pessoa não paga na data prevista, não cumpre a obrigação na data prevista. Então, está sendo discutido o descumprimento desse contrato no Brasil. O juiz brasileiro, a gente já viu, pelo artigo 9º da Lei de Introdução, deve aplicar a lei argentina para regular esse contrato internacional, porque é a lei do local em que o contrato foi celebrado. Artigo 9º. Bom, então ele precisa conhecer, e a outra parte está reclamando justamente, olha, pela lei argentina, ele tem que me pagar 15% a mais de multa, de multa em razão do descumprimento de cláusula moratória. Bom, nesse caso, a própria parte já está invocando o direito estrangeiro. Nesse caso, o juiz pode exigir que a parte traga o texto nesse sentido, que dispõe dos 15% e demonstrando também que esse texto encontra-se em vigor, ou seja, demonstrando que hoje ele é o Código Civil atualizado nesse sentido. Então, vejam, o juiz também deve, ele mesmo, ir atrás do Código argentino que foi designado a ser aplicado pela nossa regra de direito internacional privado, nosso elemento de conexão. Como que ele vai atrás, pessoal, desse direito estrangeiro? Então, ele pode ir, hoje a gente tem um departamento dentro do Ministério da Justiça chamado DRCI, Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional. Então, conhecer o direito estrangeiro é também um ato de cooperação internacional. Existe, nesse caso específico, tratados envolvendo o Mercosul para conhecer o direito estrangeiro, como, por exemplo, o protocolo de Las Lenhas, nesse sentido, que vai funcionar um pouco como um protocolo de cooperação internacional. Mas a gente vai falar lá do protocolo de Las Lenhas em um momento próprio. Mas se não tiver um tratado de cooperação nesse sentido, ele pode ir lá no Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, ele pode se conectar com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil para ver e ali fazer um procedimento para requerer uma cooperação via oficial. Ele pode, por meio de uma pesquisa do texto e da vigência,
Então, ele pode buscar por vários meios essa prova do teor e da vigência. Claro que ele tem que buscar por meios, né, demonstrando a idoneidade dessa prova, evidentemente. Tem que demonstrar que essa é uma prova válida. Tá? E ele aplica de ofício essa legislação estrangeira, ou seja, ele deve aplicar por si. O que isso quer dizer, pessoal? Que o próprio juiz tem o dever de aplicar, não é uma faculdade aplicar a legislação estrangeira. Então, quando a nossa norma de direito internacional privado determina que determinada questão da relação privada seja regulada por uma determinada lei, e essa lei for uma lei estrangeira, o juiz não tem a faculdade de aplicar essa lei ou não. Então, vejamos no caso que eu falei do contrato internacional que foi celebrado em Buenos Aires. Deve ser aplicada, portanto, a lei argentina. Ok, deve ser aplicada a lei argentina. Isso não é uma faculdade do juiz. Ele não pode, mas se eu não quiser, eu posso aplicar a lei brasileira. Não, ele deve aplicar a lei argentina. Então, ele deve buscar essa prova do direito estrangeiro. E ele pode, vejam diferente, ele pode facultar as partes, no caso, o ônus de trazer a prova para ele, mas pode impor isso à parte, mas não deve impor e nem a parte tem a obrigação de trazer a prova estrangeira, a não ser que ela mesma tenha pedido a aplicação dessa legislação estrangeira, como eu falei. Então, a parte já conhece que existe uma legislação mais favorável, ela requer a aplicação dessa legislação mais favorável. Nesse caso, o juiz vai dizer assim, ok, traga minha prova da vigência, do teor e da vigência. O que é o teor? O que corresponde à lei e da vigência, comprovando que essa é uma norma válida, que essa é uma norma que está em vigor. Agora, se a parte nada disser, trouxe lá uma insatisfação em relação ao contrato que foi celebrado em Buenos Aires, o juiz deve envidar todos os esforços para buscar essa legislação estrangeira. Mas ele não pode, pessoal, sob nenhuma hipótese, fazer o que esse juiz aqui, nesse caso concreto, fez. O que esse juiz... desculpa, me engasguei. Nesse caso concreto fez. Ele disse o seguinte, ok, o contrato foi feito lá na Argentina. Então é o seguinte, vocês têm 10 dias para trazer a prova desse direito estrangeiro, sob pena de o julgamento ser encerrado. Ou seja, sob pena de eu nada decidir, não tenho como prestar jurisdição, não tenho como exercer o meu ofício é aplicar o direito. Se eu não tenho o direito a ser aplicado, então eu não tenho como julgar. Que é o que a gente chama, alguns de vocês já estão mais avançados no curso, já tiveram processo civil, a gente diz, vai julgar sem resolver o mérito, vai extinguir o processo sem resolução de mérito, tá? Ou seja, não vai julgar, vai dizer o seguinte, não vou aqui dar uma solução para o caso concreto. E aí esse juiz foi lá em Minas Gerais e disse o seguinte, olha, ok, vocês estão me dizendo que esse foi um contrato realizado. Aí não me lembro onde era o lugar exatamente, tá, pessoal? Mas foi um contrato realizado lá no nosso exemplo, na Argentina. Então, vocês têm 10 dias ou 15 dias para me trazer a prova de qual direito que vocês querem que eu aplique. Aí as partes não trouxeram a prova, eles disseram, então eu não vou julgar o caso, vocês fiquem aí com o problema de vocês. Ou vocês me trazem a norma que eu tenho que julgar, ou eu não vou julgar o caso. Isso está incorreto. O juiz não pode deixar o caso de direito internacional privado sem solução. Por quê? Porque como que funciona a norma do direito brasileiro? Ela diz lá na lei de introdução que o juiz deve aplicar o direito estrangeiro. Então, não é uma faculdade, também em nenhum momento ele diz a parte tem o dever de trazer o direito estrangeiro sob pena do caso não ser julgado em conformidade com a lei de introdução. Não diz isso. Diz o seguinte, a norma diz assim,
O juiz poderá exigir da parte que invoca o direito estrangeiro, poderá exigir, se a parte invocar o direito estrangeiro, mas se a parte nada dispor, trouxer simplesmente o caso que está sem resolução, porque uma das partes não fez um pagamento, ela vejam que ela nem diz, tem que aplicar a lei argentina que tem uma multa de 15%. Ela não diz isso, ela diz, olha, o fulano de tal não está cumprindo no prazo o pagamento. Então, seu juiz, eu quero providências nesse sentido. Opa, o juiz, claro que um bom advogado, né, pessoal, já vai se interessar, já vai ver. Vocês estão, por exemplo, vocês que foram meus alunos já vão aconselhar. Vai ter no contrato de vocês uma cláusula, se vai ser o juiz brasileiro que vai julgar a mesma causa, como a gente vai ver nas próximas aulas sobre contratos. Vocês já vão fazer, um bom advogado já tem uma previsibilidade, faz uma consultoria, que a gente chama, no plano jurídico, ou seja, já vai amarrar o contrato dele pensando, isso aqui pode dar problema, se a gente tiver que aplicar a lei estrangeira nesse caso, aqui a lei estrangeira é mais benéfica, então, aqui é muito bom que o nosso contrato seja regulado mesmo pela lei argentina, nesse sentido, então a gente pode assinar o contrato na Argentina. Vocês, como advogados, já vão ter esse pensamento. Mas tem alguns casos que as empresas não consultam os advogados, que a gente chama até um consultivo, né? Não fazem esse aconselhamento jurídico antes de fazer um contrato, e aí, então, se deparam com uma possibilidade de que o contrato, vejam, pessoal, foi assinado num local, entre aspas, nada a ver. As partes se reuniram lá numa feira em Bolonha, um argentino e um brasileiro, e assinaram um contrato internacional. Nesse caso, qual é a lei do contrato? A lei de Bolonha. Poxa, mas ele estava falando de um argentino e um brasileiro que tinham duas empresas aqui no Mercosul e fizeram um contrato de entrega de uma mercadoria aqui no Mercosul e, de repente, o contrato está sendo regulamentado pela lei de Bolonha. Pode acontecer. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico diz que, nesses casos, se aplica a lei do local em que o contrato foi celebrado. E o contrato foi celebrado lá em Bolonha, porque ambos estavam numa feira de negócios em Bolonha e na Itália e resolveram assinar esse contrato sem nenhum aconselhamento, evidentemente. Porque se vocês já tivessem sido advogados, vocês iriam fazer essa previsão, para isso que serve a nossa disciplina, fazer um aconselhamento. Você diz, aqui não é muito indicado que vocês podem preparar todo o contrato de vocês em Bolonha, aí depois a gente vai conversar sobre isso, ou fazer uma cláusula de eleição de lei, eleição de foro, que a gente vai falar depois sobre isso, ou vocês vão mandar o cliente de vocês falar o seguinte, olha, vocês amarram o contrato, mas vamos deixar para assinar no Brasil. Então, vamos assinar no retorno no Brasil esse contrato. Ok, então, nesse caso, vai se aplicar a lei brasileira a esse contrato internacional. Mas as partes não fizeram isso, assinaram de qualquer jeito, no local que estavam. Então, neste caso concreto, o advogado entrou dizendo o seguinte, olha, o contrato não está sendo cumprido. Aí o juiz olhou o contrato e esse contrato foi assinado em Bolonha. Então, o seguinte, aqui eu tenho que aplicar a lei italiana. Parte, traga a lei italiana. A parte levou um susto, né? Ambas as partes que fizeram essa negociação nem imaginavam que o contrato delas estaria sendo regulamentado pela lei italiana. Isso não tem como, não conheço ninguém na Itália, não sei falar italiano, enfim, ia custar muito caro também, porque existe isso hoje no mundo jurídico, né, gente? Então, por exemplo, grandes escritórios terem muitas vezes parceiros de escritório em outras localidades, mas não é o caso. Às vezes um escritório que não trabalha diretamente com esse tema, não tem um parceiro lá para fazer esse tipo de consultoria, essa prestação de serviço, enfim, a parte acha muito custoso trazer essa legislação italiana. E não traz. E nenhuma das duas traz, senão a gente nem sabe o que diz a lei italiana nesse sentido. O juiz, então, pessoal, ele não pode não julgar a causa. Ele não pode chegar e dizer assim, vocês não sabem de italiano? Então, sinto muito, ele não cumpriu o contrato, azar o seu. Se ele não cumpriu, eu não tenho como julgar se não conheço o direito italiano. O juiz não pode fazer isso.
Por quê? Porque sempre que um caso é apresentado à jurisdição, que a gente diz, o caso é proposto, o juiz tem que dar uma solução, mesmo que não exista lei. Lembram lá do artigo 4º da lei de introdução? O que diz? Na ausência de lei, o juiz tem que decidir conforme os costumes, os princípios, a analogia, enfim, o juiz não pode deixar o caso sem solução. E, no caso, a própria lei brasileira manda aplicar o direito estrangeiro. Então, o juiz tem que ir atrás do direito estrangeiro. Ele pode dizer assim, ó, ok, partes, o que ele poderia fazer? Ó, conforme o artigo 9º da lei de introdução, o contrato está sendo regulamentado pela lei de Bolonha. Faculto as partes, no prazo de tanto, que tragam prova do texto e da vigência da lei. Então, vejam que é diferente de dizer assim, ou vocês trazem texto da lei, ou eu não vou julgar a causa. Aí tá, passou o prazo e nenhuma das partes trouxe. Então, ele mesmo vai ter que ir atrás do direito estrangeiro, como eu disse, buscar junto ao Itamaraty, buscar junto ao Ministério da Justiça, que tem hoje um departamento de cooperação internacional. Então, ele vai pedir uma cooperação jurídica nesse sentido. Vamos supor, pessoal, que falhou. Olha, ninguém tem conhecimento, Itália é mais difícil que aconteça, né, pessoal? Mas, se for Holanda, talvez seja mais provável. E ninguém conhece o direito estrangeiro. O que fazer nessa situação? Como resolver esse caso em que a legislação manda aplicar o direito estrangeiro? Aí, nessa hipótese, na última das tentativas, lembram que é da última das tentativas, o caso não pode ficar sem solução, como eu disse. Então, nesse caso, o juiz vai aplicar o direito brasileiro. O direito nacional. Tá? Então, nesse caso aqui, o juiz vai aplicar o direito nacional. Não porque o direito nacional seja superior, nada disso, mas simplesmente porque ele desconhece e não tem e tentou buscar o direito estrangeiro e não conseguiu obter com exatidão aquele direito. Então, nesse caso, ele vai aplicar o direito nacional, porque o caso não pode ficar sem solução. Então, simplesmente pela razão de que o litígio não pode ficar sem solução. Então, vejam que é uma regra de bom senso, como diz o Amílcar de Castro, um doutrinador aí do final do século passado. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, o caso não pode ficar sem solução. Não é porque o direito estrangeiro seja igual ao direito brasileiro, mas simplesmente porque nós temos que dar uma solução para o caso concreto. Então, há um descumprimento do contrato, tem que ver quanto o sujeito tem que indenizar, conforme vai ser isso. Então, vamos aplicar o direito brasileiro, porque lá, exatamente o direito italiano, não se tem essa possibilidade de atingir esse conhecimento exato, enfim. Então, por isso que se aplica o direito brasileiro, tá? Nesse sentido. Como a gente pode obter, pessoal, esse julgamento é um julgamento muito bom, acho que eu botei aqui no material de vocês. Não tá aqui, tá? Tá o número só ali. Então, aqui, ó, nesse nosso material, tá o número do julgado. Depois, esse é um julgado, é uma verdadeira aula, já caiu várias vezes em prova de concurso esse julgado. Então, para quem quer se aprofundar no tema de aplicação do direito estrangeiro, é uma aula do ministro Eduardo Ribeiro. Vejam que o julgado já é relativamente antigo, né? Já tem 21 anos, que loucura, né? Mas, quando eu olho assim essas datas, parece que foi ontem, mas já faz 21 anos. Então, vocês podem ir lá atrás desse julgado para ler. Aqui eu botei uma parte, ó. Eu trouxe partes
desse julgado. Esse caso é interessante também, porque ele não envolve, no meu exemplo, eu dei lá do direito da Itália, falei do direito argentino, mas nesse caso concreto era o direito americano que ele buscava. Então, buscava saber uma norma do direito americano. Aí a gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada, porque nos Estados Unidos nós temos muitas vezes direitos dos estados, né? Os Estados Unidos não têm um direito federal civil. O direito civil faz parte de cada estado que compõe os Estados Unidos. Então, por exemplo, o estado da Flórida pode ter uma norma de direito civil diferente do estado do Texas, que pode ser diferente da Califórnia, que pode ser diferente, sei lá, de Ohio, enfim, tá? De cada estado. Então, a parte tem que buscar ainda, não o direito americano em si, mas sim o direito daquele estado americano que está sendo de alguma forma requerido, que está sendo em julgamento. Então é bem interessante nesse sentido. E uma das formas, pessoal, muito comum de prova no direito americano é o chamado affidavit, tá? Que está aqui escrito, ó, o termozinho para vocês. O que é affidavit, tá? O affidavit não se refere apenas à comprovação do direito estrangeiro, como eu vou falar, ele nada mais é do que uma declaração juramentada de algum expert. Então, o affidavit pode ser, pessoal, um parecer técnico de algum profissional sobre determinado tema, pode ser uma declaração do advogado sobre determinado fato. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto vários filmes, várias séries desses negócios jurídicos, digamos assim, filmes jurídicos. Por exemplo, como era o nome daquele? Bom, o meu preferido desses todos é o The Good Wife, mas tem aquele outro que também ele é um falso advogado, agora eu esqueci o nome. Suits. Exato. Vocês lembram que ele chega várias vezes no Suits? Alguém chega e faz assim, ó. Tá aqui, ó, estou te processando. E traz um documento e diz assim, ó, tá aqui, estou te processando. Ele traz eu não sei se vocês já repararam isso, não é um oficial de justiça que chega na pessoa e diz, mas um advogado chega e diz assim, tá aqui, ó, agora eu estou apresentando um processo contra a tua empresa, contra ti. E o cara recebe. Por quê? Porque para eles, não precisa chamar o oficial de justiça. Ele vai entregar a carta de que ele entrou com o processo e ele vai declarar para o juiz que ele, de forma formal, cientificou outra parte de que ele ingressou com o processo. Então, isso também é um affidavit, que é essa declaração formal sob pena de cometimento de crime. Então, vejam que o cara chega lá todo formal, bate na porta de um outro advogado, que normalmente é alguém que ele já conhece, porque tem outros litígios contra aquele advogado, e diz assim, aquele caso, ó, tô apresentando, tá aqui, ó, vocês estão sendo processados. E aí o cara, às vezes, já tem uma reação, ou ele joga fora, mas não adianta ele jogar fora, porque ali vai ter uma declaração de que ele foi cientificado da existência daquele processo. Isso é um affidavit. Isso significa que o advogado que fez isso vai declarar, sob pena da lei, ou seja, sob pena de ser responsabilizado, de que entregou, de fato, deu conhecimento. Isso eles usam bastante essas declarações formais em vários momentos do processo. Então, por exemplo, se alguém faz uma declaração de que vistoriou, por exemplo, um determinado escritório e nos arquivos não tinha, então isso é uma declaração formal sob pena de responsabilidade. Então, pode ser um affidavit sobre esse tema. Então, é utilizado, pessoal, no direito anglo-saxão. Por exemplo, o advogado, é usual que o advogado dê uma declaração dentro daquilo que a gente estava falando. O juiz precisa saber como é a lei civil desse estado sobre um contrato que não é cumprido. Muito bem. Então, ele consulta um advogado local, né, do local, que conhece bem a lei civil,
porque muitas vezes nesses estados, nos estados que compõem os Estados Unidos, não são leis, muitas vezes são precedentes, então ele vai fazer uma declaração e vai dizer o seguinte, olha, nesse caso, se aplicaria o precedente tal que dispõe nesse sentido. Essa declaração formal é aceita como prova do direito estrangeiro no Brasil e em todas as localidades. Por quê? Porque vige para esse fim a regra do artigo 13 do Código da Lei de Introdução nossa, que diz a prova dos fatos ocorridos no país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto aos ônus e o meio de produzir, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Então, o que significa, pessoal? Não que não seja possível esse affidavit. Pelo contrário, a jurisprudência brasileira tem admitido. No entanto, pessoal, não tem admitido os tribunais brasileiros aquilo que vocês devam ter visto também, quem viu essa série deve ter acompanhado aquelas audiências privadas, em que a parte faz uma declaração só com a presença dos advogados sem o juiz. Vocês já viram isso? Às vezes ele chega assim, fazem uma... agora a gente vai tomar o depoimento do fulano de tal. O depoimento do fulano de tal sem a presença do juízo, a lei brasileira não admite. Tá? Então, nesse caso aqui, não ia poder. Os affidavits, sim. Tá? Por quê? Porque ela se aproxima com a ideia de declaração. Então, tem partes, por exemplo, que eles filmam a pessoa, aí só aparecem os advogados de uma de outra parte, e eles aparecem lá filmando, a gente vai tomar o depoimento do fulano de tal para esse caso. E aí nem tem a presença do juízo. O direito brasileiro não admite esse exemplo de prova. Tem até um nome essa prova agora, eu me esqueci. Fala, Rodrigo. Prof, não poderíamos levantar o questionamento, no caso, no Brasil, o Código Civil vale em todo o Brasil, né? E como tu está trazendo o caso dos Estados Unidos, que é para determinado estado, não poderíamos trazer essa questão? Eu sei que, por exemplo, foi assinado dentro do Texas e tudo mais, mas o meu Código Civil brasileiro vale em todo o Brasil. Essa lei de vocês é uma lei do estado do Texas. Não teria um conflito, assim, como eu posso dizer, justamente por causa disso, uma tem maior, no caso, o Código Civil nosso vale de norte a sul, e lá só naquele âmbito territorial. Não poderia ser trazido isso? Não perde hierarquia em razão disso, não. Eles se organizaram não de forma federal em relação à regulamentação dessas questões. Por exemplo, tem determinadas normas nossas que são normas estaduais e valem tanto quanto normas federais. Por exemplo, uma regra estadual sobre meio ambiente pode ter o mesmo peso, muitas vezes, que uma lei federal. Claro que não pode vir, vai ter ali no parte aquela que vocês estudaram, vão estudar em direito constitucional, desculpem, de competências concorrentes para a legislação, mas ali dentro das competências federativas, cada país tem soberania para determinar o seu modo de organização política, inclusive legislativa, ou seja, o que cada estado tem de poder. Então, os Estados Unidos se organizou num federalismo muito mais amplo do que o federalismo brasileiro, porque ali ele dá muito maior autonomia aos estados. A própria justiça deles também, né? Pode prever leis muito distintas uma e também a próprio código, a forma do processo, por exemplo, os juízes são eleitos segundo determinadas regras em determinado estado, outros não. Eu não conheço, assim, demasiado, assim, que eu conheço de legislação anglo-saxã, um pouco desse, né, de curiosa, tudo, nunca estudei a fundo, mas eles têm competência para determinar a forma de regulamento desse direito privado deles. Eles entenderam por bem regulamentar que cada estado tivesse maior autonomia nesse sentido. Aí algumas questões constitucionais que podem ou não violar direitos fundamentais podem ser direcionadas à Suprema Corte, como, por exemplo, aborto. Mesmo as uniões homoafetivas, por exemplo, alguns estados admitem, outros não, e a Suprema Corte nem julga muito menos caso do que julga aqui no Brasil. Tá. Ok, prof. Valeu. Isso aí, deposition. Isso aí, Saira, é o nome dessa prova. Obrigada.
Tanto que a Convenção da Haia, o Brasil, quando assinou a Convenção da Haia sobre aplicação em prova do direito estrangeiro, não aceitou a deposition, porque dizia que isso contrariava, porque aqui no Brasil se tem, né, pessoal, o juiz tem mais controle em relação a determinados atos. Não sei se é bom ou ruim, mas existe essa... Bom, aliás, lá, quem decide muitas questões civis, né, Rodrigo? É um júri, às vezes não vai nem para o juiz decidir. O júri que decide se a parte tinha razão ou não, mesmo em matéria civil, que o nosso júri é apenas para casos criminais, e ainda assim quando há crime doloso contra a vida, né? Não é todos os casos criminais. Então, pessoal, o que a gente pode verificar em relação à aplicação e prova do direito estrangeiro? 2 dispositivos, o artigo 13 da Lei de Introdução e o artigo 14 que a gente viu. O 13 diz que a lei em relação à prova do direito estrangeiro é a lei do local em que se quer, enfim, se produz a prova. Então, relativamente a um fato ocorrido no exterior, aquele fato vai ser provado em conformidade com aquela lei em que o fato ocorreu. Mas a nossa justiça pode não admitir alguma prova, por exemplo, que o direito brasileiro desconheça, como essa que a gente fez referência aí, dos depoimentos perante advogados e não na presença de magistrados. A gente poderia, claro, eu nem vou fazer referência aqui a depoimentos sob tortura, porque isso violaria ainda mais a Constituição e não seria admitido de nenhuma hipótese. Então, nem que isso não é nem só contra a lei, mas contra a ordem pública brasileira de forma geral. Bom, e o artigo 14? O artigo 14 diz que pode haver uma colaboração da parte no sentido de demonstrar a aplicação desse direito estrangeiro. Então, nós temos esses dois dispositivos, o artigo 13 e o artigo 14, como eu falei. A gente pode fazer um exercício aqui para ver se a gente entendeu um pouquinho esse caso. Tá? Vou deixar aqui o 26. Essa é uma questão para a gente falar um pouquinho sobre prova e sobre lei, aplicação da lei de direito internacional privado. Tá? Então, vamos fazer junto essa questão. Deixar um pouquinho aqui, depois a gente lê, para vocês pensarem. Prof, falando nisso, comentado que tu ias colocar para nós ali no AVA uma série de exercícios ou alguma coisa. Não chegou a botar, né? Ou ao menos eu não encontrei. Deixa eu então aqui. Peraí. Deixa eu achar. Tinha posto na introdução, eu acho. Ou não? Não. Vou botar então. Já vou anotar aqui. Eu me esqueci. Obrigada. Tem aqui os exercícios, depois eu passo para vocês. Ó, exercícios de revisão. E aí tem uns com... Então, ó, esse aqui é aquele que a gente viu, ó, tem só exercício para vocês fazerem da OAB, tudo assim, ó. É muito bacana para a gente fazer, ó, só de elemento de conexão. E depois tem os exercícios com gabarito, que aí vocês podem ver o gabarito depois. Tá? Então, vou botar ali depois. Já vou deixar até aberto aqui, ó. Pronto, que aí eu não me esqueço. Bom, vamos voltar para aquele caso que a gente estava aqui. Então, vamos lá. José e Paulo pretendem celebrar entre si um contrato de importação
de produtos chineses para o Brasil. José é argentino, radicado no Brasil há mais de 15 anos. E Paulo, brasileiro nato, está domiciliado na China desde 2001. Considerando unicamente exposto na lei de introdução, a capacidade dos contratantes será. Aqui não fala um pouquinho sobre lei estrangeira, mas está falando sobre capacidade. Tá? Então, vejam, quando ele diz radicado no Brasil, ele quer se referir que a pessoa está domiciliada ou está morando no Brasil. Então, uma questão também de interpretação. Ok, Alessandro. Então, é uma questão de interpretação. E aí, aqui, pessoal, muita gente respondeu. Essa é uma questão bem interessante. Vejam, foi um concurso para analista do INPI. Tá? E aí, aqui, ó, determinada a capacidade dos contratantes será determinada pela lei brasileira para ambos. Posto que, sendo exportador brasileiro, estando importador domiciliado no Brasil, essa deve ser regente. Mas do brasileiro, ele está domiciliado na China. Então, não seria capacidade conforme a lei brasileira. Regulada pela lei brasileira, pois é a lei da execução do contrato. A execução do contrato não regula a capacidade das partes. Regida pela lei de domicílio de cada um, pouco importante para esse fim, a nacionalidade das partes envolvidas. Regida pela lei brasileira em face do princípio da observância obrigatória no direito privado da territorialidade das leis. Pelo contrário, no direito privado, prevalece a possibilidade de aplicação da lei estrangeira. Então, não aplica-se sempre a territorialidade. E regida pela nacionalidade de cada um dos contratantes, pois esse é o elemento de conexão adotado. Nós não adotamos a nacionalidade, nós adotamos o domicílio, por isso que a letra C é a resposta correta. Claro, gente, ficou clara essa questão também da prova do direito estrangeiro? Prof, essa questão aí está no artigo 7º, né? Exatamente, artigo 7º. Lex loci domicili. O lex domicili, tá? Artigo 7º. Aí, como eu falei, tá, gente, do protocolo de Las Lenhas, vejam, para as questões de Mercosul, existe um tratado internacional chamado Protocolo de Las Lenhas. Tá? Esse tratado internacional foi internalizado, ou seja, lembrando lá das nossas aulas de direito internacional público, esse tratado foi recebido pelo Brasil, é lei no Brasil, e trata justamente a respeito da cooperação jurídica entre os países do Mercosul para informação do direito estrangeiro. E olha que interessante, o que esse tratado faz, pessoal? Ele designa autoridades centrais que podem cooperar para a informação de algum direito estrangeiro. Então, na hipótese, no caso aqui, quem faz esse trabalho vai ser o DRCI, tá? Que é o Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional, junto ao Ministério da Justiça. E ele vai entrar em contato diretamente com um DRCI, por exemplo, outra autoridade central, que seria uma autoridade de cooperação internacional na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Agora a Venezuela está suspensa, então não tem cooperação nesse sentido, mas vai buscar esse direito estrangeiro. Então, isso também é algo que vai facilitar a longo prazo que os estados tenham mecanismos de cooperação internacional. Então, isso hoje, pessoal, esse tipo de informação, ela vai ser, por exemplo, vocês são advogados e querem informação sobre o direito de determinado país. Onde buscar essa informação? Vocês podem ir, por exemplo, no Google e procurar, dominando a língua desse país, buscar o Código Civil, enfim, alguma lei específica, mas também é possível para que vocês busquem o auxílio do DRCI, Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional, junto ao Ministério da Justiça. É bem fácil de vocês buscarem. Eles têm, inclusive, jornais periódicos que chama Cooperação em Pauta, bem bacana nesse sentido. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ai, não parou.
Então, ali, ó, no justiça.gov, Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Aí tem todos os telefones, ó, o que que faz, funciona, tá? Então, aqui, ó, depois a gente vai falar de sequestro internacional, subtração internacional de crianças, a gente vai falar de um papel bem ativo deles nesse sentido. Então, ó, vejam, aí é só mandar o e-mail, eles respondem. drci@mj.gov. No caso, assim, essa bem interessante. E depois tem o Cooperação em Pauta, que eles fazem como... Deixa eu ver se está aqui o Cooperação. Nunca mais eu ouvi deles fazerem, não sei se isso aí parou. Até... Não, não é isso. Depois eu busco aqui para vocês. Tá aqui, ó. Publicação, ó, aí tem o Cooperação em Pauta. Para quem gosta bastante de direito internacional, ó, parou de ser feito em setembro de 2020. Mas, ó, tem várias revistas super interessantes com temas de direito internacional. Em geral, não é só sobre direito internacional privado, tá, gente? Aí aqui envolve também direito internacional, direito penal internacional, também direito internacional público, outros temas, mas é bem bacana. Bom, então aqui nós temos um protocolo, e aí eu trouxe também, ó, pessoal, mais jurisprudência em relação à aplicação e prova do direito estrangeiro. Ou seja, aqui, ó, o affidavit que a gente viu, ó. Então, o que que aconteceu nesse caso concreto? Tá? Então, esse aqui é uma jurisprudência lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Era uma ação de indenização, responsabilidade civil, colisão de veículo, tá? Então, a pessoa teve danos que comportavam dela ter que parar de trabalhar em razão desses danos. E aí, uma das formas de indenização em relação à perda do trabalho dizia respeito a quanto que a vítima ganhava de dinheiro, né? Então, como ela teve que parar de trabalhar, quanto que ela ganhava, porque ela não tinha carteira assinada, não tinha, era freelancer, assim, era contribuinte individual, como a gente diz. Então, no direito previdenciário. Então, como é que ela provou o quanto ela ganhava? Com o affidavit, que era uma declaração aqui envolvendo o expert, dizendo a forma como ela recebia e quanto ela recebia em relação aos seus ganhos anuais. Aqui houve até, inclusive, veio a falecer a vítima em razão desse acidente. Então, isso fazia parte da indenização de que o causador do dano deveria aplicar. Tá? Então, ele continua aqui, ó, admitindo o affidavit que a gente estava falando. Então, era um contador inglês. Então, nessa hipótese, esse contador inglês, essa declaração juramentada, valia como prova. Outro caso interessante aqui também, ó, pessoal, que envolvia trânsito, multa, e o veículo foi licenciado fora do território brasileiro, tá? E aí, o que houve aqui? Era também a prova do direito estrangeiro por meio de outros elementos colhidos dos autos, conforme fixado aqui no tribunal de origem aqui. Por quê? Porque o caso já está no STJ, né? Então, o tribunal de origem, no caso concreto, foi o tribunal aqui do Rio Grande do Sul, porque o caso envolve o Rio Grande do Sul. Então, se admite também a prova do direito estrangeiro em conformidade com a lei do local em que os fatos ocorreram. Então, vejam mais um caso nesse sentido. Então, como provar o direito estrangeiro? Por meio de cooperação internacional,
que eu falei aqui, então, por meio, se houver um tratado internacional, pode ser por meio do auxílio direto, que é uma forma de cooperação internacional bem utilizada. Então, a parte requer que o juiz faça por meio de uma carta rogatória, ou ele entre em contato diretamente, tá, pessoal, com autoridades centrais e faça esse requerimento. Pode ser que tenham tratados nesse sentido, ou na forma mais clássica, que ele mande uma carta rogatória, rogando que o magistrado possa informar o direito estrangeiro nesse sentido. Isso é menos usual, porque não se trata de um ato de jurisdição, a prova do direito estrangeiro. Por isso que é mais comum que isso seja obtido por meio de cooperação de auxílio direto, de autoridades centrais, nesse sentido, ou mesmo um tratado internacional prevendo essa forma de cooperação. Certo? Então, vimos, pessoal, na aula de hoje, tá? Então, o que a gente viu na aula de hoje? Um pouquinho, continuando o método do direito internacional privado. Então, qual é esse método do direito internacional privado chamado método conflitual? Ele busca, através da aplicação das nossas normas que constam lá na lei de introdução, através do elemento de conexão que constam lá nas normas conflituais, que a gente chama, buscar verificar qual é a lei que deve ser aplicada no caso concreto. Então, pode remeter a lex fori, que é a lei do foro, ou a lei estrangeira. Se for a lei estrangeira, duas possibilidades se abrem. Então, primeiro, o juiz tem que conhecer e aplicar a lei estrangeira. Então, como ele vai conhecer? A gente viu aqui que ele pode requerer que a parte auxilie, mas que ele deve também se esforçar e buscar essa lei estrangeira. Então, ir lá no DRCI, junto ao Ministério da Justiça, é um caso, buscar tratados internacionais que prevejam alguma forma de cooperação. Então, o juiz vai conhecer um affidavit, por exemplo, quando se trata de uma prova de um direito anglo-saxão, tanto Estados Unidos quanto Inglaterra nesse sentido. E aí, então, ele tomou o conhecimento desse direito estrangeiro e ele deve aplicar no caso concreto, buscando a solução. Quando ele aplica o caso, a gente viu na aula passada, pode ser que o resultado dessa aplicação, então, seja contrário à ordem pública. E, nesse caso, ele vai afastar o direito estrangeiro também e aplicar o direito nacional, porque o direito estrangeiro é contrário à ordem pública. Nisso, pessoal, a gente fecha um pouco o que vem a ser o cerne do nosso direito internacional privado clássico, ou seja, desse método conflitual, tá? Buscando, através desses elementos de conexão, solucionar o caso concreto. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Eu posso seguir um pouquinho mais. Tranquilo? Tranquilo, gente? Tranquilo, prof. Pode seguir. Tranquilo, prof. Tá. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha novamente, que a gente já viu várias vezes. Agora eu só quero que vocês deem uma olhada nesse quadro que eu coloquei aqui, em relação aos elementos de conexão que estão na nossa lei de introdução. Então, está se falando de estatuto pessoal, por exemplo, capacidade, personalidade, está se falando de casamento, está se falando de direito das obrigações, responsabilidade civil, contratos, bens móveis e sucessões. O grande problema, a gente falou bastante sobre isso, por isso que eu estou tratando na aula de hoje, mas o grande problema disso é que é muito pouco assunto, digamos assim, para a quantidade de possibilidades que um caso privado pode apresentar com caráter internacional, não é mesmo? Guarda de filhos, alimentos, que a gente vai ver depois, em contratos mesmo, quantas soluções a gente pode ter em contratos, envolvendo aqui, manda aplicar a lei da celebração do contrato, que muitas vezes, como a gente viu na aula de hoje, não tem nada a ver com o caso concreto,
pode ser uma lei lá de Bolonha. O direito do consumidor, onde está o direito do consumidor aqui? Onde está a proteção de dados pessoais? Onde isso estaria aqui? Será que isso estaria aqui em relação à responsabilidade civil do delito? Onde aconteceu esse vazamento de dados? Enfim, quando se fala de internet, onde estão essas relações da internet? Então, onde o sujeito acessa com o computador dele, onde mora o fornecedor, onde mora o consumidor, onde vazou determinado vídeo, onde o dado vazou, ou o computador, por exemplo, a sede da empresa tem uma sede fora do país. Enfim, vejam que são poucos os elementos de conexão. E muito se deve porque a lei é de 1942. 1942. Ok, Yuri, não tem problema. Eu vou botar aqui, pessoal, chamado até, tá? Vocês podem ir colocando o nome, né? Que eu disse que ia fazer 6h30 e já são, deixa eu ver aqui. Eu não consigo enxergar que horas são. 6h34, tá bom. Então, pessoal, vejam como são poucos os elementos de conexão para tratar de todos os casos privados. E de 1942 para cá, quantos casos privados a gente tem hoje que são conectados a mais de um país? Se eu quiser hoje mesmo sentar aqui, eu posso ter uma relação, até conhecer pessoas pela internet que moram em outro país, posso fazer um contrato com uma empresa de outro país, posso comprar mercadorias, enfim, vejam que as coisas mudaram muito em relação a quando essa lei foi feita. Essa lei é de 1942. E ela atualiza a Lei de Introdução ao Código Civil de 1916. Mas ela não fica muito diferente da Lei de 1916. De lá para cá, pessoal, várias tentativas vieram para, de alguma forma, modernizar a nossa legislação de direito internacional privado. O Brasil tem uma das legislações muito atrasadas. A Europa, imaginem na Europa, pessoal, quantas relações privadas de caráter internacional não aconteceram nos últimos tempos, muito mais que no Brasil. Até se a gente for pensar, o advento da internet vai mudar, claro, radicalmente esse ponto, mas antes do advento da internet, na Europa, em razão da proximidade geográfica, essas relações privadas aconteciam com maior frequência, né? Então, eles tendem a ter legislações mais atualizadas e principalmente, pessoal, com convenções internacionais, como a gente vai ver já já sobre esses temas. Então, aqui, ó, a gente falou já nas aulas passadas, por isso que eu vou passar mais rapidamente hoje, mas a gente falou das relações de consumo internacional. Qual é o elemento de conexão dessas relações? Acho que foi a Zaira que trouxe, né? Será que eu vou aplicar o artigo 9º e dizer que é onde o contrato foi celebrado? E aí, se no caso o consumidor contrata fora do seu domicílio ou se contrata pela internet, que são os contratos eletrônicos, como proteger o consumidor? Será que nesses contratos à distância eu aplico o parágrafo 2º do artigo 9º, que diz que é a lei do proponente? E aí quem vai ser o proponente? Quem faz a proposta? Quem está fazendo a proposta? Não seria o fornecedor que coloca a publicidade lá na rede e o consumidor só aceita lá? Enfim, ó, eu quero comprar isso. Eu estou aceitando uma proposta nesse sentido e, portanto, o contrato está sendo celebrado pela lei do proponente? Será? Que implicações isso vai ter, né, pessoal, em relação ao consumidor, que não tem, o Código de Defesa do Consumidor vai aplicar, afinal de contas, nessas situações privadas de caráter internacional.
E ainda, pessoal, outra crítica que a gente pode trazer também a tudo isso que a gente estudou até aqui, né? Vejam que é uma justiça formal. Por que é uma justiça formal? Porque ele manda aplicar a lei de um determinado país, mas ele não sabe se aquela lei é boa, se vai dar uma boa solução para o caso concreto. Se, quando ele pensou em aplicar, por exemplo, a lei do domicílio, ele pensou, bom, é a lei mais próxima ao sujeito, mas será que é a lei que tem maior proximidade? Será que essa é uma lei boa? Se é a lei do local em que celebrou o contrato, ok, mas às vezes o contrato é celebrado num local aleatório, como eu falei, as partes se encontraram lá numa feira em Bolonha e fizeram o contrato internacional. Aí vejam a situação, pode ser que um contrato internacional, pode ser que ele esteja sendo regido por uma lei brasileira ou uma lei estrangeira, independendo do caso, pessoal, de quem vai julgar a causa. Querem ver? O Brasil prevê como elemento de conexão para os contratos internacionais a lei Não entendi aqui, Zaira, depois tu me explica aqui. Composição, tu diz do quê? Das leis? Isso. Tem que estudar um pouquinho para ver o que... Mas aí se ele vai... o que o código, que é a lei de introdução diz que ele não tem que conhecer a lei primeiro para depois ver se vai aplicar a lei, diz que é para aplicar a lei estrangeira. Sim. Só se ela for contrária à ordem pública. Nem sempre... Se ela não for contrária à ordem pública, mesmo que ela não dê uma solução boa, em tese ele teria que aplicar. Tem que aplicar, né? Então, assim... E outra questão também que é interessante, né? O Brasil adota como elemento de conexão o domicílio da pessoa. Vários países europeus adotam como elemento de conexão para a capacidade a lei da nacionalidade. Então, vamos supor que eu esteja falando de um alemão que esteja domiciliado no Brasil. Então, para reger a capacidade dele, seria a lei brasileira. Mas, na França, o que rege a capacidade é a nacionalidade. Então, se esse mesmo caso fosse julgado por um juiz francês, a solução seria diferente, porque ia se aplicar a lei alemã no caso dele. Poderia ser que um país adote, por exemplo, que nem o Brasil adota a lei do local da celebração do contrato, e outro país adote a lei do local da execução do contrato. Então, o contrato, vejam só que ironia, mas o contrato entre um brasileiro e um argentino, para ser executado no Brasil, que foi assinado em Buenos Aires, se o juiz brasileiro for julgar a causa, aplica-se a lei argentina, porque o contrato foi celebrado lá. Mas se o juiz argentino for julgar a causa, conforme as leis da Argentina, aplica-se a lei da execução do contrato, que no caso é a brasileira, porque o contrato vai ser executado no Brasil. Então, como que vocês vão ter segurança? Como que a parte vai ter segurança jurídica em relação a esse contrato? Pois é, Fora... me parece um pouco contraditório, né, pensar dessa maneira, né? Até porque, digamos, uma questão dessa numa prova te embaralha, né? Uhum. Porque você pode se excusar de conhecer a legislação, mas perfeito, mas e aí? Né? Então, quer dizer que se o contrato for executado aqui e o juiz lá na Argentina aplicar a lei brasileira, né? O porquê da outra forma ao contrário, né? Então, e mesmo se tiver alguma cláusula, que nem a gente comentou no início, amarrando o contrato, eu não estou com a câmera aberta porque eu estou pelo celular hoje, tá? Mas, digamos que se a gente tiver cláusulas nesse contrato, na questão do direito internacional privado, eu vejo que tem que ser analisado caso a caso, né? Tipo, nunca vai ter, digamos assim, algo específico, não, vou julgar aqui, eu vou julgar ali. Isso vai se, digamos assim, vai se desenrolar na leitura do próprio contrato, né? Sim, mas se tu for advogado, tu pode fazer uma antecipação disso, prevendo que onde que tu quer que o teu contrato seja julgado. O que tu acha? Onde que ele deve... Não, claro. Aí, então, tu faz, por exemplo, o que a gente chama, que a gente vai estudar já já, uma cláusula de eleição de foro, ou seja, onde o contrato tem que ser julgado. E aí dizendo que o contrato tem que ser julgado no Brasil, perante a comarca de São Paulo, que deve ser a competência para julgar o contrato.
E aí depois tu vai dizer que esse contrato, então, assinado lá, vai ter uma segurança de que ele vai ser julgado em São Paulo. Em tese, tá, gente? Em tese, porque a gente vai ver algumas nuances disso. Mas apresenta-se essa dificuldade. E depois, vamos supor que eu assine esse contrato na China, pensando, vai aplicar o direito chinês. E aí eu não consigo provar o direito chinês. Ou o juiz não consegue provar o direito chinês. Ou ele vai interpretar uma legislação, isso também acontece, né, gente? A própria interpretação parte da noção brasileira de algo. Então, diz isso. Bom, eu penso que quando ele se refere a isso, ele está dizendo isso, isso, isso. O juiz brasileiro pode entender diferente do que a própria extensão da lei, que a lei dizia, muito complicado, né? Mas isso são algumas, isso eu só estou trazendo para vocês, porque a gente já está no nível mais avançado do direito internacional privado. Agora a gente já está, vejam, a gente já estudou o método, e agora a gente está se colocando numa situação de possibilidade de criticar o método. A gente estudou ele todo. O que a gente estudou? Todo o código, toda a lei de introdução. A gente estudou todos os elementos de conexão, a gente estudou como que o juiz busca, através do elemento de conexão, aplicar o direito estrangeiro, quando ele afasta pela ordem pública, que ele não pode fazer reenvio, ele tem que buscar aquele direito estrangeiro que foi determinado pela lei, ele também não pode mandar o caso de volta em razão do reenvio lá previsto no artigo 16 da lei. Então, a gente estudou bem o método. Agora que a gente estudou bem, compreendeu o método, a gente está vendo assim, tem alguns furos nesse método aí. A ideia do método do Savigny, perfeita. A ideia é, eu tenho que trazer um direito que seja mais próximo a... Deixa eu trazer aqui. Eu tenho que trazer um direito que seja mais próximo ao caso, um vínculo mais estreito com o caso. Mas pode ser, tá, que isso não aconteça. Pode ser que isso não aconteça. Deixa eu ver aqui. Deveria ter atualização da nossa legislação urgente, exato, deveria ter atualização. Mas a gente tem outras saídas também, tratados internacionais nesse sentido. Mas o Brasil não foi o primeiro caso em que isso foi deparado, pessoal. Teve um caso nos Estados Unidos, super interessante, tá? Que esse caso é referência no mundo inteiro. Tá? E aí, foi na década de 60. Como a gente ainda não chegou na década de 60 em relação à nossa legislação, que é de 42, então essas críticas ainda permanecem atuais. Tá? Então, o que aconteceu, pessoal, nesse caso? Foi um acidente de trânsito acontecido no Canadá, tá? Só que o acidente aconteceu no Canadá. Só que o carro era de placa de Nova York, as pessoas que estavam dentro do carro eram de Nova York, o seguro do carro era de Nova York, então tudo relacionava, então, uma família de Nova York que foi para o Canadá de carro e lá teve um acidente, tá? E eles deram carona para uma senhora chamada Babcock, tá? O nome da mulher que se acidentou no carro era Babcock. E a senhora Babcock estava de carona nesse carro, ou seja, ela não era condutora e ela estava de carona nesse carro. E aí, pessoal, segundo a regra clássica do direito internacional privado, para reger a responsabilidade civil em razão desse acidente, aplica-se a lei do local do acidente. Onde foi o acidente? No Canadá. Então, aplica-se a lei canadense. Muito bem, só que a lei do Canadá diz o seguinte, olha, quem está de carona não tem direito a nenhuma indenização. A mulher pensou assim, meu Deus, nenhuma indenização. Só que quem estava julgando o caso era o Tribunal de Nova York, porque as partes estavam todas em Nova York. Então, eram réus, tipo, quem era réu era em Nova York. No caso, o seguro era réu para pagar a indenização para a senhora Babcock. E o juiz disse assim, mas se o acidente tivesse acontecido em Nova York,
ela recebia uma indenização. Mas como o acidente foi no Canadá, ela não vai receber nenhuma indenização. Aí ele pensou o seguinte, foi só uma fatalidade o acidente ter acontecido lá no Canadá. Será que é justo? Ele pensou já além que a Zaira pensou. Será que é justo eu conectar em relação ao local do acidente, considerando que tudo mais leva o caso a Nova York? Então, se eu for pensar no vínculo mais estreito, onde o caso tem mais proximidade, eu vou ver que Nova York ganha do Canadá. Foi apenas uma eventualidade do acidente ter acontecido no Canadá, mas não envolveu nada específico do Canadá. Não foi uma lei de trânsito do Canadá que está sendo aplicada aqui. Simplesmente perdeu o controle do veículo e mandou lá no Canadá. Tá? Ah, Pedro, tudo bem? Eu estou recebendo aqui a tua mensagem direta. Tá bem perdido, porque a gente já tá bem além. Eu acho que tu tem que ver todas as aulas se tu tá vindo agora, porque a gente já tá, essa é a nossa 5ª aula, tá? Então, tu tem que efetivamente depois buscar, porque agora a gente já estudou todo o método conflitual e a gente agora tá fazendo crítica ao método conflitual. Então, é interessante, tá, Pedro? Depois tu faz isso. Então, pessoal, vejam que o juiz disse assim, não vou aplicar o caso. Não vou aplicar essa lei não tem nenhum vínculo com o caso concreto. Foi uma eventualidade, é que nem aquele caso que eu falei do contrato assinado em Bolonha. As partes estavam lá por acaso. O que tem a ver a lei italiana num contrato entre brasileiros e argentinos? E aí vem a lei italiana e prevê algo totalmente diverso. Então, a partir daqui, pessoal, foi sendo desenvolvido no direito internacional privado o chamado princípio da proximidade, em que o juiz poderia, à exceção, quando no caso concreto, o caso tiver muita ligação com outro país, um outro local, um outro país, que não aquele indicado pela regra de conexão, ele deixar de aplicar aquela norma indicada pela regra de conexão e pela proximidade, por um vínculo mais estreito, aplicar a lei que ele entenda mais próxima ao caso. E esse elemento, chamado também, a gente pode dizer que seria um elemento de conexão novo, ou um princípio da proximidade, ou elemento de conexão do vínculo mais estreito, teve previsão em vários tratados internacionais na Europa, tá? Vários tratados internacionais na Europa, inclusive também alguns tratados no âmbito das Américas, tá? Convenções interamericanas de direito internacional privado nesse sentido. Existe na jurisprudência algumas referências dizendo, olha, segundo o princípio da proximidade, o caso tem vínculos mais estreitos com esse país. Embora, como eu digo, é algo novo, algo que vai trazer uma complexidade maior no nosso estudo, tá? Então, esse aqui eu vou retomar na aula que vem, pessoal. Vou retomar essa ideia para a aula que vem. Aí a gente vai na aula que vem, que agora já são 10:50. A gente vai retomar esse princípio da proximidade, também fazendo referência a outra crítica que se faz em relação a ter uma uniformidade maior das regras do direito internacional privado. Então, tratados internacionais sobre contratos, sobre esses temas. Então, a gente recupera aqui. Na aula que vem, a gente vai falar, pessoal, então, nesse sentido aqui no AVA, eu vou botar o material conforme a Anne me pediu, lá no AVA. Então, aqui, ó, pessoal. Então, aqui no método conflitual, crise e princípio da proximidade, tá? A gente vai fazer essa crítica. Eu vou fazer uma atividade de Kahoot, pessoal, para a próxima aula. Então, vocês venham afiados em método conflitual, tá? A gente faz nos primeiros 10, 15 minutos um Kahoot. Por exemplo, tipo aquele que a gente viu ali, ó. Um exercício. Se aplica para tratar de domicílio. Aí tem que alguém responder lá, domicílio, aplica-se a lei, aí no caso concreto lá, chinesa, bababá, conforme o caso
E aí vai ter um Kahoot só para a gente fazer uma atividade mais interativa. E na próxima aula eu vou já tratar do tema dos contratos internacionais. Tá, pessoal? Aí a gente vai estudar 2 aulas, vão ser necessárias para tratar dos contratos internacionais. Então, a gente já vai fazer o primeiro lugar, não precisa fazer a prova. Boa, Adriana. Boa. A gente pode fazer até uma premiação para o primeiro lugar, tá? Um ponto extra depois, aí você se puxa, tá? Então, a gente faz assim, tá? Combinado, então. Na próxima aula eu vou retomar um pouco a crítica do método conflitual e aí a gente vai fazer um Kahoot nos primeiros 10, 15 minutos no máximo, e aí eu já vou começar a introduzir o tema dos contratos internacionais. Vou botar aqui, vou fazer aqui depois de contratos internacionais, um tópico de revisão e vou botar os exercícios conforme eu combinei. Fala, Isadora. Tô saindo aqui, tá, prof? Que tenho que ir para casa ainda. Tchau, tchau. É joia. Tchau, tchau. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Pessoal, Adriano? Não, professor, só para lembrar, tá? Se a gente vai fazer pelo Kahoot, na próxima aula eu vou estar no computador, só que se alguém estiver pelo celular, o Kahoot ele é bem ruim de usar pelo celular assim quando tá junto no Zoom. É bem complicado, tu não consegue ficar com as 2 coisas abertas, sabe? Então, se alguém usar o celular, fica bem complicado. Tá, joia, joia. Mas a gente faz assim, mais recreativo mesmo, né, pessoal? E que aí faz algo um pouquinho mais dinâmico na aula. E aí eu já vou retomar a crítica ao método conflitual, ou seja, o que tem vindo de novo nesse sentido. E aí a gente já vai começar a estudar um tema específico, que são os contratos internacionais nessa crítica, que é como eu falei. Bom, se eu quero fazer um contrato internacional e por acaso eu vou fazer lá em Bolonha, opa, será que aplica a lei brasileira, a lei italiana? Ou seja, como que eu posso, como advogado, melhorar isso? Para o meu cliente ter maior segurança jurídica? E, por outro lado, o que os países pensaram também em relação a maior insegurança pode trazer de prejuízo ao fluxo econômico decorrente dos contratos internacionais? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso nas próximas 2 aulas. Tá certo, pessoal? Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau, prof. Tchau.